Afinal, comer mais proteína aumenta a massa muscular? Bom, se fosse assim, todo mundo que toma whey estaria trincado, não é mesmo? Mas a verdade é que a proteína por si só não faz milagre. Ela é sim essencial tanto para quem quer emagrecer quanto para quem busca ganho de massa muscular. Mas fica tranquilo que hoje eu vou te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre proteína. Como calcular, quanto comer em cada fase, quais as principais fontes e por que a proteína não vai fazer nada se o resto da sua rotina estiver um caos. E para quem não me conhece, o meu nome é Paula Pires, eu sou nutricionista esportiva e hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão nesse tema. Então fica até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre proteína. Primeiro de tudo, o que é proteína? Para que ela serve? A proteína é formada por aminoácidos e são esses aminoácidos que constroem tecido muscular, hormônios, enzimas, pele, cabelo, unhas, tudo. Então, sem proteína suficiente, você simplesmente não se recupera. Quando você treina, por exemplo, você quebra a sua fibra muscular, mas se não tem uma ingestão proteica adequada, ela não se reconstrói. É como você tentar levantar uma casa, mas você não tem tijolo, aí não rola, né? E isso vale tanto para quem quer ganhar massa muscular, quanto para quem quer emagrecer. Porque no emagrecimento, o foco principal é preservar músculo, para você não ficar parecendo uma gelatina. E para isso, você precisa de um consumo de proteína adequado. Existe um termo técnico que a gente usa que se chama síntese proteica, que basicamente é o processo de construção muscular. A proteína da sua alimentação é que ativa esse processo, mas ela tem uma limitação. E o fato de você comer proteína além do que você precisa também é um ponto de atenção que pode atrapalhar no seu objetivo. Mas como eu faço para calcular a quantidade ideal de proteína para o meu caso? Bom, primeiramente a recomendação do consumo proteico pode variar entre 1,6 a 2,4 gramas por quilo de peso corporal, dependendo da fase e do objetivo. Se você busca hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, a recomendação varia de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. E o ideal é que você tente fracionar esse consumo entre 3 e 5 refeições por dia. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, o ideal é que você consuma de 112 a 154 gramas por dia. Se você está em fase de emagrecimento, ou seja, em uma dieta com déficit calórico, o ideal é que você mantenha o consumo proteico entre 2 a 2,4 gramas por quilo, podendo chegar até 2,6, mas são casos extremos, onde a pessoa tem um percentual de gordura baixíssimo. Nessa fase, o aumento proteico se dá por conta da preservação da massa muscular, evitando aquele aspecto flácido, gelatinoso na musculatura. E também pelo fato da proteína aumentar a saciedade. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela deve consumir entre 140 a 168 gramas de proteína por dia. Já em fase de manutenção de peso, essa ingestão pode variar entre 1,4 a 1,8 gramas por quilo por dia, que é a quantidade suficiente só para manter sua massa muscular estável. Agora imagina comigo, alguém que só come 2 ovos no café da manhã, um bife pequeno no almoço e depois nem vê mais proteína. Tá bem longe de chegar na meta, né? Você precisa se atentar também a como está a distribuição das suas proteínas ao longo do dia. Um estudo publicado pelo Journal of Nutrition mostrou que quando a proteína é distribuída ao longo do dia, com pelo menos 25 gramas por refeição, a síntese proteica é muito mais eficiente do que quando você, por exemplo, concentra tudo num único horário. Ou seja, distribuição importa muito. Não adianta passar o dia inteiro comendo mal, tentar compensar à noite, comer bastante whey, bastante carne, porque realmente você está fazendo tudo errado. Eu diria para você tentar comer proteína em pelo menos 3 refeições do dia, especialmente no café da manhã e na tua refeição pós-treino, porque faz muita diferença. Mas não precisa comer imediatamente depois do treino. Essa refeição ela pode ser feita até 2, 3 horas após, sem nenhum tipo de problema. E por que tanto se fala que a proteína ajuda a emagrecer? Na verdade, não é porque ela queima a gordura diretamente, mas sim porque ela ajuda a preservar massa magra e ela também aumenta a sua saciedade. Além disso, a proteína tem um maior efeito térmico entre os macronutrientes, o que significa que o seu corpo ele gasta mais calorias para digerir a proteína do que o carboidrato ou a gordura. Mas só o fato de comer mais proteína sem controlar o resto não vai dar certo, viu, criatura?
E agora vamos à principal dificuldade da maioria das pessoas: como bater a quantidade de proteína. Eu vou tentar te ajudar aqui dando algumas sugestões de fontes proteicas. A gente tem o frango, carne vermelha magra, peixe, ovos, laticínios no geral. No mundo vegetal também temos a proteína de soja, o grão de bico, a lentilha, tofu, edamame. Só que, atenção, as fontes vegetais têm uma densidade proteica menor e também um menor teor de aminoácidos essenciais, ou seja, isso torna a absorção dessa proteína diferente. Então é preciso que você varie entre proteínas de valor biológico mais alto com proteínas de valor biológico maior. Nesse caso, a proteína de soja acaba sendo uma opção mais interessante porque ela tem um valor biológico equiparado com as proteínas de fonte animal. E ainda temos o nosso queridinho Whey Protein. Lembrando que eu tenho um vídeo só falando de Whey aqui no canal. Ah, e um detalhe, o Whey Protein é um alimento, ele não é bomba, ele não é anabolizante, ele é só proteína extraída do soro do leite. É uma proteína prática, barato, né, considerando o preço da carne hoje em dia, e excelente para encaixar naquelas refeições que você não quer comer nem ovo, nem frango, nem carne, como no lanche da tarde, por exemplo. Agora uma dúvida clássica: e se eu comer proteínas demais, vai sobrecarregar meus rins? Bom, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhuma doença renal prévia, a resposta é não. Essa ideia já foi amplamente desmentida. Em um estudo publicado na International Society of Sports Nutrition, avaliou atletas com ingestões de proteína elevadas durante longos períodos de tempo e não encontrou nenhum marcador negativo na função renal. O problema está no excesso calórico como um todo e não na proteína de forma isolada. Bom, e para encerrar, a pergunta que não quer calar: dá para construir um físico comendo proteína só de vez em quando? A resposta é não. A consistência é o que constrói o corpo e a proteína, querendo ou não, é um pilar dessa construção. Só que ela precisa estar ali todos os dias, em pelo menos 3 refeições do seu dia, e não só quando você lembra de comer. E se você quer realmente transformar seu corpo, precisa aprender a usar a proteína de forma inteligente, na quantidade correta, com uma distribuição adequada e dentro de um planejamento alimentar equilibrado. E se você não sabe por onde começar, na minha consultoria a gente faz exatamente isso. Analisamos a sua rotina, seus horários, suas preferências e montamos um plano alimentar estratégico para você. Se quiser dar esse passo junto comigo, o link está na descrição desse vídeo.